Abra sua Bíblia então, no livro do profeta Malaquias. Está aí o último livro aqui do Antigo Testamento, Malaquias capítulo 1. Nós estamos aqui no estudo bíblico deste livro, buscando extrair princípios para a verdadeira adoração a Deus, para descobrirmos o culto agradável a Deus, que Deus requereu dos seus filhos naqueles dias do profeta, e também requer da sua igreja hoje. Então você que está aí participando também deste estudo pelo canal da igreja no YouTube, você é muito bem-vindo aqui, fica sempre o convite. Se você é de Nova Granada, da região, venha para cá. Nova Granada agora tem Igreja Presbiteriana do Brasil, vem estudar a Bíblia conosco. Nós estamos nessa segunda aula, meus amados. Nós já oramos, vamos entrar direto na aula, porque nós temos muita coisa boa, bacana para a gente ver aqui a respeito deste culto segundo Deus. Este é o tema do nosso estudo, da nossa classe aqui, às terças à noite. A mensagem de Malaquias para a igreja de hoje. Eu tomo como pano de fundo, como base, esse livreto aí do pastor Augusto Nicodemos, o culto segundo Deus. A mensagem de Malaquias para a igreja de hoje. E essa aula vai falar sobre o quê? Essa segunda aula. Na aula passada nós colocamos aqui um contexto histórico a respeito de quem era o profeta Malaquias. Já está lá no canal a aula, tá bom? Quem era Malaquias, como o livro dele está dividido, em que contexto político, social, econômico Deus trouxe o profeta Malaquias e a profecia dele para o seu povo naqueles dias. Tudo isso a gente viu na semana passada. E hoje vamos entrar propriamente dito aí no capítulo 1, versículos de 1 a 5. E vamos tentar responder essa pergunta aí, ó, que tem tudo a ver com aquele texto de Abacuque, não é? Que lemos e com a música que cantamos. Por que cultuar a Deus se está dando tudo errado? Veja, irmãos, é uma pergunta que muitas pessoas podem fazer. Afinal de contas, por que, hein, adorar e servir a esse Deus, se minha vida está descendo ladeira abaixo? Vale a pena mesmo? Esse era o que estava no coração de muitos israelitas, nos dias pós-exílio babilônico, lá em que Malaquias foi enviado por Deus. E eu quero, primeiramente, destacar aqui no texto essa questão o que Deus vai falar para o povo, então, para responder essa pergunta. Por que cultuar a Deus se está dando tudo errado? Esses 5 versículos iniciais trazem muita base para Deus responder que sim, nós vamos cultuar a Deus, ainda quando a situação estiver aflitiva ao nosso redor. Veja, por quê? Porque Deus vai mostrar aqui, meus amados, nesses versículos, a realidade do seu amor pelo seu povo. Então nós vamos ler Malaquias 1, de 1 a 5. Olha que texto rico, interessante, que é a base de um culto agradável a Deus, a base da adoração de vida. Olha o que Deus diz ao povo, logo no início, hein? Logo no início aqui, ó, deste livro. Deus já faz questão de mostrar isso, e isso não é sem propósito, porque a base da nossa adoração é o amor de Deus por nós. Meus amados, se Deus não nos amasse, nenhum de nós estaríamos aqui, nem você que está aí online participando desse estudo. Olha o que Deus diz ao povo, sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor também, fora dos limites de Israel. Meus amados, é ou não é uma palavra difícil de ouvir? Uma palavra difícil, e isso aí já denota do conceito de sentença. Está vendo aí? Sentença pronunciada pelo Senhor. Lá no hebraico, sentença literalmente é um peso, ou seja, uma palavra pesada que Deus
precisa trazer para o povo. E veja, para quem essa palavra seria pesada? O que vocês acham? Seria pesada para quem essa palavra? Para quem? Para Israel, para o povo, mas para quem mais? Meus irmãos, para quem? Para nós? Sim, para nós. Nós somos o Israel espiritual do Senhor. Essa palavra era pesada para o povo, mas sabe para quem também era pesada? Para Malaquias, meus irmãos. Vocês já imaginaram o profeta ir no meio do povo e denunciar toda a falta de reverência na prestação do culto? Você já pensou o que é o profeta chegar lá e dizer para o povo: ó, Deus não aceita o culto de vocês, Deus não aceita a oferta de vocês, vocês estão profanando o culto. Então, para Malaquias, como servo de Deus, seria muito difícil levar essa palavra ao povo. É claro que não é muito melhor ser aplaudido do que vaiado pela audiência. Tem coisas que são muito difíceis da liderança, que quando eu preparo um sermão, às vezes as pessoas: nossa, que sermão duro. Imagina como não foi para mim. Todo pregador prega para si primeiro, para depois apresentar a mensagem para a sua congregação. Eu coloquei aí, ó, ilustração, uma notícia da demissão. Há muito tempo, eu fui gerente de uma rede de farmácias lá em Rio Preto. E algumas vezes eu tive que dar notícia de demissão para algumas pessoas. Meus irmãos, pensa num negócio chato, constrangedor. Você ter que chamar uma pessoa lá, às vezes precisando do trabalho, mas por uma questão ou outra, você tem que mostrar para ela: olha, infelizmente, nós vamos ter que te cortar do quadro de colaboradores. Malaquias enfrentou isso aqui naqueles dias. Lembra o profeta Jeremias também no cativeiro? Foi perseguido pelo povo, quiseram matá-lo, porque é sempre melhor para os líderes trazer uma palavra que as pessoas querem ouvir, e não uma palavra que elas precisam ouvir. Mas naqueles dias o povo precisava ouvir isso aqui que Deus estava trazendo para eles, porque isso iria abençoar a vida daqueles que tivessem os ouvidos espirituais abertos. Porque a palavra de Deus, meus amados, ela é sempre para abençoar os filhos de Deus, como a disciplina de um pai amoroso. Um filho que ama o seu pai, diante da disciplina, ele jamais vai amaldiçoar o pai quando o pai está puxando a orelha, está repreendendo, porque ele sabe do desígnio bom desse pai em corrigir o filho para ele melhorar. A disciplina de Deus tem esse propósito. Deus nos disciplina às vezes com uma palavra dura, porque Ele nos ama. Agora, se é ovelha, agora se é bode que está ouvindo, o bode morde, o bode dá pontapé, mas a ovelha não. A ovelha abaixa a cabeça, ela é humilde, porque ela está cheia do Espírito, ela está cheia da palavra de Deus. E o reverendo Hernandes, quando ele pensa no orgulho espiritual de muitas pessoas e na falta de humildade, ele dá um exemplo tão interessante. Ele fala assim: olha para uma plantação de milho, talvez vocês conheçam até melhor do que eu. Olha para uma plantação de milho, quando a espiga está graúda, está granada, está cheia, como é que ela fica? Ela se dobra, ela está cheia de milho, de grão, ela dobra. Mas quando só tem o sabugo, não tem grão nenhum, você olha como é que ela está? Em pé, dura. Assim é o coração orgulhoso de muitas pessoas. A pessoa que está cheia do Espírito Santo, quando ela ouve uma palavra dura, ela entende. A pessoa que está vazia do Espírito é um sabugo. Só tem palha e o sabugo, não tem mais nada. Ela está cheia de si. Entenderam essa ilustração da espiga de milho, granada e a que tem só o sabugo? Que interessante isso, é ou não é? Malaquias foi dura para ele essa palavra, mas ele precisava ir. Agora, para os ouvintes também, uma palavra dura, claro, dos destinatários. Deus não está aceitando o culto de vocês, as ofertas de vocês estão dando o pior para Deus, a adoração de vocês. Ele não vê a hora desse culto terminar. Gente, que triste isso na vida de uma igreja. Vocês estão aqui profanando o nome de Deus. Vocês estão fazendo alguma coisa para atender o interesse de vocês e não para me adorar. Então, está demorando demais esse culto. Vamos logo, gente, vamos para casa logo. E daí, por que é importante saber disso?
Porque, como disse a Maria, gente, Israel é a igreja do Antigo Testamento. Israel era a igreja do Antigo Testamento. Essa palavra é para nós hoje. Por quê? Existe uma continuidade histórica na teologia bíblica. Quando a gente estuda a história da redenção, a gente não vê o Antigo Testamento separado do Novo Testamento. Você não vê uma aliança aqui e uma aliança aqui. Não! Você vê uma ação do mesmo Deus, prometendo, pelo mesmo sangue, perdoar pecados do seu povo. Um povo que começou a crer desde Gênesis 3,15, quando houve a queda no Messias que viria, e que lá no Antigo Testamento era prefigurado, era figurado, era tipificado por sangue de animais, pelo templo, pelo tabernáculo, pelos ofícios dos sacerdotes, dos reis, dos profetas, pelo rito de adoração a Deus, pelo sacrifício. Tudo aquilo era um tipo imperfeito, era uma sombra, era uma figura para o que estava apontando e que viria, e que o Novo Testamento revela quando Cristo se encarnou. Cristo vem para cumprir tudo aquilo, aquelas promessas que Deus fez de salvação ao seu povo, a Israel, no Antigo Testamento. Então, para nós, para a Igreja Reformada, há uma continuidade histórica entre Israel no Antigo Testamento e a Igreja do Novo Testamento. Uma única aliança, administrada de modos diferentes no curso da história, agora com o sangue perfeito, o sangue de Cristo. Então, quando Jesus fala da nova aliança no meu sangue, não é que é uma outra aliança, mas é a mesma aliança que ganhou uma qualidade superior. E Hebreus vai falar disso, do sacerdócio superior de Cristo. Vai falar do sangue de Cristo. É a mesma aliança que ganhou uma qualidade, um status, um upgrade de promessa lá no passado para cumprimento, de sombra para luz, de pessoas imperfeitas, profetas, reis e sacerdotes, para aquele que é perfeito, exercendo os 3 ofícios. Paulo vai falar disso em Romanos capítulo 9. Se Deus quiser, daqui um mês a gente chega lá nos cultos, Romanos capítulo 9, eu vou explicar isso. Essa sentença então, meus amados, de Malaquias, é para a igreja hoje, na profanação do culto a Deus em muitos lugares. Ah, como a igreja atual precisa se voltar para Malaquias e entender aqui a sentença pesada de Deus para esse povo, oferecendo uma adoração hipócrita, fingida, interesseira, que Deus rejeitou. E ele vai dar o exemplo aqui da rejeição de Esaú daqui a pouco. Então, olha a declaração de Deus. Deus aparece para o povo assim, logo no início. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Em outras traduções, eu sempre vos amei. Deus direciona a atenção do povo para a história de Israel e a atuação, os feitos poderosos de Deus na vida do povo. O israelita aqui, que era consciente, que era temente a Deus, imediatamente ao ler isso aqui, ele se lembrou da história dos seus antepassados. E o que Deus fez para ter amado esse povo aqui, como ele diz? Eu vos tenho amado. Olha só, eu trouxe alguns exemplos. Deus amou esse povo desde o chamado de Abraão. Abraão era um pagão, irmãos. Eu já ouvi gente defendendo que Abraão era um santo, ele tinha justiça. Abraão era adorador do exército dos céus, ele era adorador da deusa Lua. Abraão era um pagão, lá em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, onde ele vivia. Deus foi lá, não havia mérito nenhum para escolher esse homem, mas de todas as pessoas da terra, não sei porquê, isso é com Deus, soberano. Ele escolheu Abraão e firmou uma aliança com ele e com a sua descendência. Aliança dando lei, dando sacerdotes, dando promessas de bênçãos, depois libertação do cativeiro egípcio, sustento na caminhada pelo deserto, dando pão, dando alimento, maná, água, a derrota dos inimigos. Por exemplo, os filisteus oprimiram muito, até os edomitas também, né? Que é a descendência de Edom, que vem de Esaú, muitas vezes negaram passagem pelas suas terras ao povo de Deus, oprimindo-os na sua caminhada até Canaã. Deus teve muita paciência com a idolatria do povo no tempo dos juízes. Lembra? Josué morreu. E agora? Bom, agora não tem rei. Diz o texto, cada um fazia o que bem entendia.
E aí o povo pecava, se arrependia, clamava a Deus, Deus levantava um juiz, libertava o povo. Daqui a pouco o povo pecava, desobedecia a Deus. Essa é a nossa natureza. Ai, se Deus não tiver paciência com a gente. E Deus enviava um outro juiz, e o povo tinha um tempo de paz. No Antigo Testamento também, o povo foi conduzido por reis tementes a Deus. Davi, Salomão, Josias, nos seus dias, não é? E agora mesmo, nos tempos de Malaquias, o povo poderia olhar o quê? Quase 100 anos, né? Pós-exílio babilônico, o povo estava lá, de volta na terra. O povo estava bem assim, estava bem quentinho no coração e na mente das pessoas, a libertação que Deus trouxe a muitos do cativeiro babilônico, elegendo Ciro, um rei persa, para dominar Faraó Neco, que era o rei do Egito, que era o grande comandante naqueles dias. Pois bem, o Ciro, o persa, derrotou Nabucodonosor, que derrotou o rei babilônio, que havia derrotado Faraó Neco, o rei do Egito. Depois, quem é que vai derrotar Ciro, o persa? Vão vir outros rios, né? Dario, outros reis também persas. Mas lá no século III a.C., vem Alexandre o Grande, macedônio, o grego, que aí vai derrotar o Império Persa. E depois vem os romanos e derrotam os gregos. Essa é mais ou menos a história. Mas naqueles dias de Malaquias, o povo já tinha a experiência da libertação do cativeiro babilônico de Nabucodonosor e dos demais reis. Então Deus falou, tá vendo? Eu vos tenho amado. E, irmãos, essa construção aqui, eu vos tenho amado, sugere um amor, não uma vez só, mas um amor contínuo de Deus. O tempo todo Deus está amando o povo. E qual é a resposta do povo? O que Deus esperava então, diante desse amor de Deus por eles? É verdade, Senhor, vamos amá-lo também, a despeito das dificuldades do momento. Lembra Abacuque capítulo 3? Ainda que a videira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, eu me alegrarei em ti. Então Deus esperava isso do povo. É verdade, Senhor, nos arrependemos, pecamos, fomos cínicos duvidando do teu amor, descambamos numa vida de pecado, não prestamos um culto adorável ao Senhor, nós nos arrependemos. Olha a resposta do povo: em que nos tens amado? Que pergunta cínica, não é? Entendeu? Provocativa. Deus, que amor é esse, hein? Veja o que a gente está experimentando aqui: pobreza, domínio dos pés, fome, doenças. Cadê as promessas, por exemplo, de Ezequiel, que o Senhor encheria o segundo templo com a tua glória? Está lá, Zorobabel, o governador, tinha construído o segundo templo, mas o culto estava profanado, o povo sofrendo até. Cadê, Senhor, a promessa disso? E veja, irmão, que interessante, a gente pode concluir a partir dessa constatação do povo, olhando para as suas circunstâncias e medindo o amor de Deus. Isso mostra nossa situação de vida, revela que o Senhor não tem nos amado. O povo estava dizendo isso para Deus, na cara dele: Deus, amor, a nossa situação mostra que você não tem nos amado. É isso que está por trás dessa pergunta. Em que nos tens amado? Isso é similar ou não a muitos cultos atuais que medem o amor de Deus pelas condições de vida do adorador. Muitos cultos atuais colocam o amor de Deus na mesma proporção da situação de vida terrena, vamos dizer assim, que esse adorador está experimentando. Então, se está tudo bem, Deus te ama. Se está tudo mal, Deus se afastou de você. Deus está denunciando esse tipo de comportamento. Veja, a resposta de Deus, irmãos, não considera as circunstâncias difíceis que o povo estava experimentando. Isso é interessante. Deus poderia ter conduzido o povo aqui a cultuá-lo de maneira agradável, por exemplo, dando a eles razões para o seu sofrimento atual, dizendo por que eles estavam sofrendo, cuidando. Mas o que Deus faz aqui? A gente vai ver. Ele vai fundo e ele revela o seu amor pactual, de aliança com o povo. E ele vai falar da eleição eterna desse povo para a salvação.
Ele vai falar do amor eletivo desse povo, como a maior demonstração do amor dele. E todo israelita que era temente a Deus, muito provavelmente, ele pode ter se lembrado de Deuteronômio 7, de 6 a 8. Olha lá o que Deus fala em Deuteronômio capítulo 7, versículos de 6 a 8. Deus está tratando o povo aqui, não é? Deuteronômio 7, de 6 a 8. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu próprio povo, de todos os povos que há sobre a terra. Havia muitas nações naqueles dias, mas Deus firmou uma aliança com Abrão. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava. Olha o verbo no passado, amava antes de escolher. Isso vai ser importante, guarde isso. E para guardar o juramento que fizera a vossos pais, os termos da aliança de bênçãos, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Veja, um amor eterno. O Senhor amava esse povo quando decidiu formá-lo, chamando Abraão em Gênesis 12 e firmando uma aliança com ele. Esse amor eterno vai ser denunciado por Jeremias no capítulo 31. Povo desanimado, né? Está no cativeiro. Olha o que Jeremias fala no capítulo 31, versículo 3. De longe me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Com amor eterno eu te amei. Deus amou este povo cínico em sua presença naqueles dias, oferecendo um culto desagradável a Deus, que desonrava o nome de Deus, com amor eterno, quando esse povo nada havia feito para ser amado. E aí aqui, irmãos, entra uma doutrina reformada que é preciosa, é difícil de aceitar, mas é bíblica. É a doutrina da eleição ou da predestinação. Veja, tem um símbolo de fé reformado que foi dado lá no século XVI por Guido de Brès. Ele era um pastor nas igrejas reformadas da Holanda naqueles dias. Depois da reforma protestante do século XVI, o que aconteceu? Uma perseguição grande, principalmente pelo catolicismo romano e os imperadores e reis que caminhavam debaixo da batuta do Papa romano naqueles dias contra os reformados. Então, as igrejas reformadas da Holanda pediram para esse Guido de Brès formular um padrão doutrinário da fé reformada, para apresentar para o imperador, para o rei daqueles dias, para dizer: ó, os cristãos reformados não são irreverentes diante da coroa, eles não são desobedientes, eles temem a Deus e querem caminhar com Deus nesse mundo, segundo a palavra de Deus. E esse Guido de Brès, esse homem que foi trazido por Deus, veja, irmãos, a palavra aqui não é inspirada, hein? Não é bíblico isso aqui é um símbolo de fé reformado, é um padrão doutrinário de algo que o Guido pegou a Bíblia e tirou para deixar de maneira mais clara, como se fosse um catecismo para a igreja naqueles dias. A igreja reformada na Holanda, e se chama Confissão Belga, porque foi dada numa terra que hoje é a Bélgica. Então, o que fala a Confissão Belga, que foi dada para a igreja reformada na Holanda, lá no século XVI, como um padrão doutrinário da igreja? O que ela fala no artigo 16? Eu trouxe aqui para ler para você. Quando ela olha para a eleição eterna de Deus, que Jeremias falou em Jeremias 31:3, o que é isso, hein? Quando Deus escolheu o povo com uma eleição eterna, o que é isso? Esse amor eterno. Olha o que é falado sobre a eleição eterna de Deus. Cremos que quando o pecado do primeiro homem, Adão, o lançou com toda a sua descendência na perdição, Deus se mostrou como é, a saber, misericordioso e justo. Misericordioso, porque livra e salva da perdição aqueles que em seu eterno e imutável conselho, somente pela bondade, escolheu, elegeu, separou em Jesus Cristo nosso Senhor, sem levar em consideração obra alguma deles. E justo, porque deixa os demais na queda e perdição em que eles mesmos se lançaram.
é o que diz a Confissão Belga sobre esse decreto de eleição eterna de Deus do seu povo, sem mérito nele, porque amou esse povo. Que critério? A sua glória, a glória de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. E nós vamos entender melhor isso aqui quando olharmos para Jacó e Esaú daqui a pouco. Então vejam, meus amados, a resposta de Deus aqui, Paulo agora, para ilustrar essa eleição eterna de Deus sem mérito humano, esse amor eterno de Deus pelo seu povo, a maior demonstração do amor de Deus, por pessoas que não tinham nada a oferecer a Ele, que não pediram para caminhar com Ele, como eu e você aqui nessa noite. Paulo, ele vai trazer aqui à baila o episódio de Gênesis capítulo 25. O que a gente vê lá? A gente vê ali Deus falando com Isaac e Rebeca, daqui a pouco ficaria grávida de gêmeos. Quem estaria no ventre dela? Jacó e Esaú, 2 irmãos. E o interessante nesse texto, nesse episódio da gravidez de Rebeca, desses gêmeos, Jacó e Esaú, a gente sabe que Deus firma aliança com Jacó, depois troca o nome para Israel, de onde vem todo o povo de Deus, das 12 tribos, e de uma delas, Judá, vem o Messias, por isso que é o leão da tribo de Judá, o Messias, ele vem da tribo de Judá, que vem das 12 tribos de Jacó. O interessante é a interpretação que o apóstolo Paulo dá desse texto. Lá em Romanos 9, de 10 a 16, para defender a eleição soberana de Deus de Jacó em detrimento de Esaú. Vocês já pararam para pensar? Por que Deus firmou aliança com Jacó e não com Esaú? Nenhum deles tinha feito nada de bom para ser escolhido e nem nada de mal. Os dois eram pecadores ali no ventre de Rebeca. Mas por que, afinal de contas, Deus elege um e rejeita o outro? Isso é Bíblia. Difícil para a gente, cheio de justiça própria. Você vai falar isso para muita gente? Ah, tadinho, 2 bebezinhos, Deus tinha que cuidar dos 2. No certo sentido, Deus cuidou dos 2. Cuidou de Esaú também, mas firmou o seu pacto, a sua aliança de salvação com a descendência de Jacó. Ele é patriarca, né? Abraão, Isaac e Jacó. Olha que interessante. Paulo vai falar em Romanos 9, meus irmãos. Olhando para esse texto de Gênesis 25. Romanos 9, 10 a 16. É um texto que vale a pena a gente ler. Olha só. Romanos 9, de 10 de 10 a 16. E não ela somente, mas também Rebeca. Está falando antes de Sara e Abraão, que tiveram Isaac, descendente da promessa. Agora, e não somente ela, Sara, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaac, nosso pai, e ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras de Jacó e de Esaú, mas por aquele que chama, Deus. E aí já fora dito a ela, a Rebeca, você tem 2 povos no teu ventre, 2 nações, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. E a gente vai ver que essa palavra aborreci eu rejeitei Esaú. Agora, 14. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus em ter eleito um e rejeitado o outro? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, Deus, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, como ele teve de Abraão, o idólatra, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Agora o 16. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Meus amados, Malaquias foi trazido por Deus para falar do amor dele na eleição soberana de Israel, por puro amor e graça. Por quê? Porque Deus é soberano na eleição para a salvação. E Jesus deixa isso muito claro em João 6,44, quando ele diz assim, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. Ninguém pode vir a mim, ninguém pode me confessar como seu Senhor e Salvador, se primeiro o Pai não abrir os olhos dessa pessoa para a minha divindade. E não é sem propósito, lembrei agora, lá em Mateus capítulo 16, Jesus começa a falar assim, que dizem as pessoas que é o Filho do Homem? Fala para os discípulos,
Aí eles falam assim: uns dizem que você é Elias, outros João Batista, Jeremias, ou algum outro dos profetas. E Jesus pergunta: e vós? O que vocês dizem que eu sou? E aí o Pedrão, um porta-voz dos apóstolos, toma a frente: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o que Jesus respondeu a ele? Pedro, como você é bom, hein? Que bom que você sabe disso, Pedro. Legal. Ele fala assim: bem-aventurado é você, Pedro, porque não foi nem sangue nem carne que te revelou isso, quem eu sou. Ou seja, nenhum homem, mas meu Pai que está nos céus. Então aqui, Malaquias, falando do amor eterno de Deus, vai dizer: a maior prova do amor de Deus por vocês é Deus ter eleito, chamado, escolhido, formado vocês como povo dele, e de outro lado, ter rejeitado o outro povo. E a gente vai ver aqui, porque é assim, irmãos, não é que Deus tem prazer na rejeição, mas o homem já nasce rejeitado pelo seu pecado. Já nasce rejeitado pelo seu pecado, entregue ao seu pecado. Deus não precisa fazer nada com aqueles que não têm Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. É só deixar ele entregue ao seu pecado. Ele vai morrer em pecado não justificado e vai ser condenado diante da lei de Deus. O que a gente vai passar a ver agora? Olhando para essa relação de Jacó e Esaú, da eleição de um e da rejeição de outro, que o amor incondicional de Deus é pelo seu povo. Veja o que diz aí, no versículo 2: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis cinicamente: em que nos tens amado? Não foi Esaú irmão de Jacó, disse o Senhor. Todavia, olha agora, amei a Jacó. E o início do 3: porém aborreci, ou rejeitei, ou desaprovei a Esaú. Então olha só, em primeiro lugar, Deus está dizendo ao povo: eu escolhi Jacó, eu escolhi Israel, descendência de Jacó. Por quê? Pelo meu amor eletivo. Eu vos amei, porque eu decidi amar vocês. Isso tem uma boa aplicação, não é? O amor cristão não é ação, não é sentimento. O amor cristão é atitude, é ação, não é sentimento. Tem gente que diz assim: quando eu me senti bem eu perdoo. Isso não é o amor cristão. O amor cristão é: vá e perdoe, confiando na justiça de Deus. Haja. Por quê? Tudo começa com Deus. O povo tinha algo para despertar um bom sentimento em Deus para que ele fosse amado. Abraão era idólatra do exército do céu, mas Deus decidiu amar. Estão entendendo o que Deus está falando por meio do profeta a esse povo sobre o seu amor, que o povo não vê, não consegue ver em suas vidas? O amor de Deus, olhando para isso, não pode ser medido por crises transitórias em nossas vidas. É isso, não pode ser medido, porque o povo estava em crise e estava medindo o amor de Deus pela crise. Mas a questão crucial é a seguinte, meu caro: eu pertenço ou não a Deus? Eu estou debaixo desse amor ou não? É isso que o povo precisava responder. Se eu não estou debaixo desse amor, eu vivo rejeitado por Deus, como Esaú. Porque olha o início do versículo 3: porém aborreci Esaú, eu rejeitei Esaú. Se Deus me ama, então não importa o que eu sofra. Deus está falando para o povo: eu tenho a segurança de que Ele está cuidando de mim nessa crise. Ele está por trás, Ele está cuidando. Eu não entendo muita coisa, Deus, mas Ele está por trás, cuidando. Daí eu tenho força para, no meio da crise, olhar para Deus e para o amor dEle. A maior prova do seu amor, a gente pode olhar para trás e já ver, é ou não é? Olha o que Jesus diz em João 15:13: ninguém tem mais amor do que esse, em dar a sua vida pelos seus amigos. Amigos ali é os seus discípulos, porque Jesus não morreu para o mundo incrédulo. A salvação é limitada à igreja. Jesus morreu pela igreja. Ele deu a vida pelos seus amigos, pelos seus discípulos, ali no contexto de João 15, versículo 13. E Paulo, em Romanos 5:8, ele entendeu bem isso. Ele vai dizer assim, Romanos 5:8: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo não morreu por amigos, no sentido de pessoas que o agradam,
Morreu por amigos, discípulos agora arrependidos de seus pecados e vivendo na dependência dele. Deus prova o seu próprio amor para conosco, por Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O culto, isso aqui a gente já pode tirar um princípio do culto. Isso significa, aplicando isso para o culto, o amor eletivo de Deus, que elege o adorador sem mérito dele, por misericórdia e graça. O culto verdadeiro, meus amados, é norteado pela consciência no adorador do amor de Deus por ele, e não por qualquer outro interesse. Entenderam isso? O que norteia, o que traz disposição para vir cultuar a Deus na sua vida diária? E depois, trazendo tudo isso para o domingo aqui no culto público, qual é a disposição do teu coração? Qual é a motivação? Deus trouxe Malaquias para dizer: sabe por que vocês têm que me cultuar com o melhor, com reverência, com respeito? Por conta do meu amor por vocês. O culto verdadeiro é norteado pela consciência do amor de Deus pelo adorador. Mas não só, o amor incondicional de Deus pelo seu povo também é visto em Deus livrar o seu povo da sua ira por seus pecados para sempre. O adorador agora, debaixo do amor eletivo de Deus, foi liberto da sua ira por seus pecados. E olha que interessante, os rejeitados por Deus, aqueles que estão entregues ao seu pecado, estão debaixo da sua ira para sempre, e receberão o castigo de seus pecados, em juízos temporários aqui mesmo, sofrendo muito nessa vida, fruto amargo que colhem da sua rebeldia diante de Deus, e depois, de maneira final, no dia do juízo, então a condenação eterna. E onde é que a gente vê isso aqui? Uma condenação temporária aqui, e depois uma condenação final, na vida dos descendentes de Esaú, os Edomitas. Os Edomitas é o povo descendente de Esaú, o irmão de Jacó. E o que aconteceu com eles? Poucos anos antes de Malaquias vir para cá, eles viviam lá nas cavernas, em Edom, toda aquela região. Os nabateus, árabes que viviam no deserto, devastaram as suas terras. E eles foram expulsos para uma região no sul de Judá, chamada Negueb. Isso aconteceu, essa devastação dos Edomitas, os descendentes de Esaú, pouco tempo antes de Malaquias ser enviado, nos dias aqui para o povo. Olha o versículo 3, segunda parte comigo. E fiz dos seus montes, ele está falando de Esaú, de Edom, onde ficavam as cidades dos Edomitas. E fiz dos seus montes uma assolação, eu devastei. E dei a sua herança aos chacais do deserto. Aqui são os nabateus, esses povos do deserto, que devastaram os montes de Hebron. Edom depois foi chamado Hebron, capital. Os Edomitas, descendências de Esaú. Olha que interessante. Irmãos, a gente tem que ver assim, no curso da história, muitos povos dificultaram a vida de Israel, do povo de Deus. E os Edomitas foram um deles. Quando, logo depois daquele episódio das águas de Meribá, lembra? Não tem água no deserto. Deus fala: Moisés, fala lá aquela pedra para ela dar água. Moisés desobedece e bate, mas era para falar. Enfim, depois desse episódio das águas, o povo, milhões de pessoas, gente, caminhando no deserto, já cansado. Eles estavam indo para Canaã. Eles precisavam passar pela região de Edom, os descendentes de Esaú, os Edomitas. E o que aconteceu? Eles disseram: aqui vocês não passam. E o Israel disse: não, mas a gente vai passar pela estrada real, nós não vamos nos desviar, não vamos tomar água, não vamos comer nada, a gente só quer passar, é um caminho melhor. Edom falou: não, aqui você não passa, e botou o exército de guarda. Você vai ver essa história lá em Números 20, de 14 a 21. O livro do profeta Obadias, inteirinho, é uma sentença de destruição de Edom. Depois você vê lá em Obadias, é uma sentença justamente contra quem? Os Edomitas, os descendentes de Esaú, contra Edom. E o capítulo de Jeremias 49, ele está dentro de uma seção onde Deus está trazendo juízo condenatório para várias nações: os amorreus, os moabitas, os egípcios, e quem está lá dentro?
os edomitas também vão ser alvo da sentença de Deus. E aí o que aconteceu tempos antes de Malaquias vir aqui, nesses dias, os edomitas foram devastados pela invasão dos árabes nabateus. Olha o versículo 5. Os vossos olhos o verão. Deus está dizendo para o povo, essa devastação. E vós direis, grande é o Senhor também fora dos limites de Israel. Foi até Edom, um juízo temporário que eles já tinham visto e que apontava isso aqui. Isso aqui é uma profecia escatológica, né? Para o juízo final, quando Cristo voltar para julgar os edomitas de uma vez por todas. Então julgou temporalmente nos dias de Malaquias, mas escatologicamente apontava para o fim terrível que viria no retorno de Cristo, para destruí-los de uma vez por todas. O amor incondicional de Deus pelo seu povo. Deus é soberano em seu julgamento, meus irmãos, e ninguém pode mudar o seu decreto eterno. Olha o versículo 4. Se Edom diz, tá bom, eles foram destruídos, certo? Agora, se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei, porque eu decretei a sua destruição. E Edom será chamado terra de perversidade, em outras traduções, terra de maldade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Olha o contraste, irmãos, entre Judá, nos dias de Malaquias, mesmo debaixo de sofrimento, e os edomitas. Judá volta para sua terra, ok? Libertado do cativeiro babilônico, voltou para sua terra. E os edomitas foram expulsos das suas terras pelos árabes nabateus. Vai embora daqui. Em Zacarias 2:12, Judá é chamada de terra santa, e Edom aqui é chamada por Deus de terra de perversidade, ou terra de maldade. Está vendo o contraste? Jerusalém, de um lado, está sendo reconstruída. O templo já foi reconstruído, Esdras, Zorobabel, os muros já foram restaurados por Neemias. E Edom e suas cidades foram destruídas, seus habitantes expulsos. Deus está mostrando o amor, o cuidado dele também nesse contraste entre a eleição de Jacó e a sua descendência e a rejeição de Esaú e a sua descendência, os edomitas. Ele está dizendo, sou eu que mando, sou eu que comando, a soberania é minha, abram os olhos para mim, olhem para mim. O amor incondicional de Deus pelo seu povo está sendo revelado aqui. Veja, Deus ama para sempre o seu povo, ele está dizendo, e está irado para sempre com os que não fazem parte dele. Isso aqui é interessante, né? Deus ama para sempre o seu povo, mas está irado para sempre com os que não fazem parte dele. Está mostrando isso aqui, vocês estão entendendo? E eu acho tão legal, todo mundo gosta de ler João 3,16, né? Um texto que a gente decora, né? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça. Aqui é a descendência de Jacó, que vai crer em Deus, a continuidade da igreja, firme em Cristo, mas tem a vida eterna, ok? João 3,16 é lindo. Agora, olha João 3,36. É fácil gravar, é o último versículo lá de João 3. Olha o que Deus fala. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. João 3,16. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, a descendência de Esaú, não verá a vida. Agora, isso aqui eu acho incrível, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Não é que começa a ira, permanece, porque antes já existia a ira de Deus, desde o nascimento desse. Porque todo homem nasce rejeitado pelo seu pecado, e Deus, por graça, muitas vezes por caminhos que desconhecemos, de maneira ordinária pela pregação da palavra, mas Deus é soberano para salvar de outras formas. Deus alcança essa pessoa, e aí tira a ira, perdoa os seus pecados em Cristo Jesus. Deus está falando do amor eletivo dele aqui pela igreja. Deus nos ama para sempre em Cristo, e de outro lado, odeia, rejeita para sempre aqueles que são rejeitados. Nós não conhecemos, só o Senhor conhece, por isso que a gente tem que pregar o evangelho para todo mundo. Eu lá sei quem Deus acolhe e rejeita, eu tenho que pregar para todo mundo, mas lá no coração,
só vai aceitar quem Deus elegeu para aceitar. Os outros estão rejeitados desde sempre. A salvação, então, irmãos, não pode ser perdida a despeito das dificuldades que o povo santo enfrenta. Por quê? Porque Deus está dizendo que ama esse povo para sempre, e esse povo está enfrentando dificuldade. Esse povo, nós somos peregrinos aqui na terra. A Bíblia diz que a nossa pátria não está aqui. A nossa pátria é uma pátria celestial. A terra de Canaã, para a qual Deus estava levando a nação naqueles dias, segundo Hebreus capítulo 4, simbolizava um descanso que hoje a igreja entra pela fé em Jesus. O descanso das suas obras, a bem-aventurança do perdão diante de Deus e a reconciliação com Ele. Canaã era uma figura, está vendo? A ligação do Antigo Testamento com o Novo, eu gosto dessa relação. Não é separado. Ali Deus prometeu um descanso, e a terra de Canaã figurava o descanso. Hebreus 4, olha para aquilo e fala, agora, o descanso que nós entramos é pela fé na obra de Cristo. Por isso que é no domingo que nós adoramos a Deus, porque foi a ressurreição de Cristo, no primeiro dia da semana, que nos trouxe o descanso, que nos declarou inocentes de nossos pecados diante de Deus, pela justificação. Que coisa maravilhosa é isso. A nossa pátria não está aqui, nossa Canaã não é isso aqui. A tua morada celestial, a tua mansão não é a tua casa. Você tem que cuidar, é muito justo, mas não confia nela para a tua alegria, não. Não confia nos prazeres desse mundo para a tua alegria, não. Pela cruz de Cristo, Deus se elevou a um reino glorioso muito maior que qualquer coisa nesta terra, que Pedro diz na sua segunda carta, que está sendo entesourada para ser consumida pelo fogo no final dos séculos. Cuidado com isso, onde você põe o teu anseio, onde você descansa aqui. Deus está falando para esse povo, deixa de olhar para essa situação aflitiva e olhe para o meu amor por vocês. Há promessas de glória na vida de vocês. Isso me leva a pensar no seguinte, amados, olhando para esse texto aqui, tão pouquinho, 5 versículos, né? Se Deus rejeita alguém, não importa o que a pessoa faça para ser acolhida, como foi com Esaú, terra de perversidade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Se ele rejeitou, não importa, essa rejeição é final, é para sempre. Não importa o que a pessoa faça. Obras, justiça própria, não importa. Se é uma pessoa que não é amada por Deus, ela está rejeitada diante de Deus. Deus está dizendo isso para o povo. Em que nos tens amado? É o questionamento cínico do povo. Pelo fato de que eu escolhi vocês para serem meus filhos e herdeiros de um novo céu e de uma nova terra, é aí que eu tenho amado vocês. Deus está respondendo a eles. Não meçam o meu amor pelas dificuldades e problemas enfrentados aqui. Não me cultuem semanalmente pela qualidade de vida de vocês, mas considerando o meu amor por vocês em sua eleição como o meu povo. Irmãos, isso é profundo demais. Nós fomos amados pelo Deus Criador dos céus e da terra. Nós fomos amados pelo Filho dele, vertendo sangue na cruz. A nossa inteligência é limitada pelo pecado para entender a profundidade disso. Muitas pessoas perguntam, por que as dificuldades, Senhor? Por quê? Veja, isso não é novo não. O salmista deparou com esse problema. O Salmo 37 e o 73, ele questionou isso. Senhor, por que os ímpios prosperam, hein? Agora, que prosperidade é essa que os ímpios têm? Porque quando o salmista pensa nisso, no Salmo 37 e 73, parece que está tudo bem diante de Deus com os ímpios. Que prosperidade é essa que incomodou o salmista diante de muitos ímpios em seus dias prosperando? Veja, eles podem desfrutar de vida boa aqui, mas sem o perdão dos seus pecados. Eles vivem aonde? Debaixo da ira condenatória de Deus. João 3,36. E eles serão condenados a um tormento no final das suas vidas para sempre. Prosperidade, em termos materiais, é nada diante da aflição eterna no lago de fogo e enxofre, no dia do juízo, onde o próprio inferno será lançado. Está lá em Apocalipse 21, Apocalipse 20. Olha aqui, por que sofrimento, Senhor? Olha o que o salmista, no Salmo 119, 71 diz.
Olha, eu acho isso aqui fantástico, irmãos. Olha a conclusão do salmista, muito provavelmente após ter enfrentado muita dor nos seus dias. Por que, Senhor, tanta dor? Olha como ele responde, Salmo 119, 71. Foi-me bom ter eu passado pela aflição. Para quê? Para que aprendesse os teus decretos. Presta atenção no que ele está dizendo. Isso aqui é difícil demais. Foi-me bom, Deus, ter eu passado pela aflição. Para quê? Para que aprendesse os teus decretos. Significa, o sofrimento e a aflição na vida do povo de Deus, longe de revelar que Deus não ama esse povo. Não, é o pai que cuida do filho e precisa disciplinar muitas vezes pelo seu pecado, desobediência. Deus está tratando o quê? A nossa dependência dele, permitindo muitas vezes que a dor bata na nossa porta. Ele está formando em nós uma fé salvadora verdadeira, uma fé que é provada na aflição, e não quando está tudo bem. Não tem outro jeito, gente. Ele está trabalhando em nós a resiliência. O que é a resiliência? Que hoje nessa geração de 2000 para cá é fraca demais, em muitos deles, não em todos, mas essa geração é marcada pela falta de resiliência. Ou seja, resiliência é capacidade de se levantar depois de um tombo, capacidade de se adaptar a momentos difíceis sem desabar e ficar desabado. Tem uma figura bacana da resiliência. Sabe a borracha? A borracha, você aperta ela, né? Se você solta ela, o que acontece? Ela volta para sua posição original. Isso é ser resiliente na vida, irmãos. É a capacidade de aguentar o tranco sem quebrar. Deus trabalha isso na vida do povo por meio das aflições. Trabalha a nossa confiança, renova a nossa esperança nele a cada dia. Olha como enfrentar o sofrimento na perspectiva do amor eletivo de Deus nos leva a glorificar a Deus. Daí o Salmo 119, 71. Foi-me bom ter eu passado pela aflição. Por quê? Para que aprendesse os teus decretos, para que caminhasse ainda mais contigo. Olha o que Paulo, estou lembrando de 2 Coríntios 12, olha o que ele fala, depois que Deus diz: Paulo, você vai sofrer com espinho na carne, mas a minha graça te basta. Ele entendeu tudo ali. O que ele diz depois? Senhor, então, eu muito mais me alegrarei agora nas aflições, nas perseguições, não porque isso me dá prazer, ninguém gosta de sofrer, nem Paulo, mas porque quando sofrar, é que sou forte. É porque quando eu me esvazio de mim e olho para o Senhor, quando a tua graça está comigo, então o Espírito de Cristo me faz forte diante da dor. Deus está trabalhando tudo isso na vida do povo por meio de Malaquias, no meio daquela aflição, e está trabalhando a minha vida e a sua vida hoje aqui também, dizendo: é possível me cultuar no meio da aflição. Ó a vida de Jó, irmãos. Qual foi a tese do diabo quando ele apareceu lá diante de Deus e Deus falou para o diabo: está vendo meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. É Deus que dá esse testemunho diante do diabo de quem era Jó. E sabe o que o diabo faz? Ele faz um teste, uma prova. E o teste do diabo é o seguinte: ó Deus, sabe por que ele é assim? Porque o Senhor cercou ele com todo o conforto na vida. Ele é bem relacionado, ele tem riqueza, ele tem saúde, Deus. Tira tudo isso dele para ver se ele não te nega. A tese do diabo era essa: ninguém pode servir a Deus sem o conforto dessa vida. E a história de Jó a gente sabe. Jó não pecou em nenhum momento diante de Deus, perdeu tudo, só não perdeu a fé, porque a graça de Deus caminhou com ele. E o diabo perdeu a sua tese então diante de Deus, porque Jó, no meio daquele infortúnio todo, provou que é possível sim alguém, no meio do olho do furacão, continuar firme com Deus. E o diabo foi destronado na sua tese novamente. O povo estava diante disso aqui nesses dias, passando uma perrenga enorme, mas muitos ali, olhando para o amor eletivo de Deus, permaneceriam firmes. E aí a gente pode concluir. Vamos aplicar isso para o culto, irmãos. Já fizemos algumas aplicações. O culto a Deus não pode depender da circunstância, como era nesses dias aqui. Segundo lugar, o culto ideal a Deus pressupõe pessoas que o adorem pelo seu amor eletivo, independentemente das crises enfrentadas. Era isso que Deus trouxe para o povo. Vocês estão olhando para a crise, e daí vocês profanaram o meu culto.
a minha adoração. Não. Eu quero que vocês me adorem independentemente da situação. Por quê? Olhem para o meu amor. Vai bastar. Na vida do Filho de Deus vai bastar. Deus deve ser adorado e servido, quer dizer, cultuado, pelo que Ele é, pelo que Ele fez para a nossa reconciliação consigo, irmãos, e não por alguma recompensa que o seu amor possa nos dar em termos terrenos, em termos de bênçãos temporais. O povo condicionou a adoração a Deus à sua penúria, entenderam nesses dias? Minha vida está ruim, Deus, então eu vou oferecer isso aqui para o Senhor no culto. Não, culto a Deus verdadeiro, agradável a Ele, independe da circunstância, é pelo que Deus é. Deus quer adoradores em sua presença, e não interessados nas suas bênçãos. Por que muitas vezes Jesus curava pessoas e dizia, não fala nada não? Ele estava ali no seu ministério, ele estava cheio de interessado, atrapalhando o ministério dele, correndo atrás de bênção. Jesus veio salvar almas pela pregação dele mesmo. Você já parou para pensar? Jesus é a palavra encarnada, então ele se pregava. Nós pregamos ele, a palavra de Deus, mas ele se pregava, ele é Deus encarnado, a palavra, o Logos. Ele estava cansado de interesseiro. Quantas pessoas dizendo, vem para cá que o milagre acontece. Que milagre, hein? Milagre em que perspectiva? Bênçãos materiais? O maior milagre é a tua reconciliação com Deus. É você saber que Deus te amou e entregou o Filho dele por você na cruz. Deus estava abrindo os olhos desse povo que não estava cultuando ele, estava interessado em bênção apenas. O culto moderno tem sido uma barganha com Deus por bênçãos temporais, por bênçãos do aqui e agora, em muitos lugares, cheios de interessados, mas pouco adoradores. O amor de Deus é associado com vida boa neste mundo, nesta Jerusalém, nessa terra que está sendo entesourada por fogo. De modo que, se você vive enfrentando tribulações, em muitos lugares é assim, é porque Deus não te ama ou você não tem fé suficiente, tem pecado que você não confessou. Estão fazendo o que aqui? Estão condicionando o amor de Deus à qualidade de vida desse aí que está lá. E o que acontece é que depois, claro, ninguém sabe a vontade de Deus nessa vida. O homem faz promessa, mas vai saber se é a vontade de Deus cumprir ou não? Esse fiel não vê cumprido isso, ele sai da igreja falando mal de todo mundo, negando a Deus, pior do que quando ele entrou. Lugares que prestam um desserviço ao reino de Deus. Veja o povo de Deus nos dias de Malaquias, meus amados. Deus diz que sempre amou e continua amando esse povo, a despeito de suas aflições. Como conciliar isso? Se você está enfrentando a aflição é porque Deus não te ama. Olha o povo nos dias de Malaquias. Deus está falando, eu amo vocês para sempre. Eu escolhi vocês para amá-los. E vocês estão passando por aflições, mas eu os amo. Está vendo como é uma mentira essa teologia da prosperidade? Que foca nos prazeres, numa vida de conforto nesse mundo, para mostrar o amor de Deus, não tem nada a ver uma coisa com outra. Deus dá sim prosperidade para muito crente, mas também deixa muito crente sofrer. Por quê? Não sei, mas Ele ama os dois. É o amor de Deus, Ele está sustentando os dois. Nos dias de Malaquias, aqueles que estavam confiando em Deus, foram sustentados por Deus, mesmo no meio de todo esse sofrimento, porque Deus os ama. E vamos fazer algumas aplicações finais. Você está convencido de que é amado por Deus? Não é uma pergunta fácil de responder essa, viu? Você está convencido de que Deus te ama? Será que diante das crises, você deixa de considerar esse amor e se entrega ao desespero, ao cinismo, como o povo, questionando se Deus ainda te ama? Eu visitei uma senhora outro dia lá em Rio Preto que me disse, eu não sei se Deus me ama mais em função do que eu estou passando. E eu creio que aquela mulher é crente. Mas olha o que a consciência dela começou a acusá-la, por conta da circunstância. É um olhar distorcido para isso, o sofrimento do crente, para o amor, esquecendo-se do amor eletivo de Deus, mesmo no meio da dor. Por isso que eu te perguntei, você está convencido de que você é amado por Deus, a despeito das tuas condições? Ou você também condiciona o amor de Deus pela tua qualidade de vida?
O culto público aos domingos é reflexo da sua vida como um culto diário a Deus. Paulo falou em Romanos 12, de 1 a 2 sobre isso. Esse povo oferecia um culto que era desagradável a Deus, porque durante a semana a vida desse povo era desagradável a Deus. Está relacionado. Não dá para prestar um culto adorando a Deus pelo amor dele, se durante a semana a gente vive como se Deus não nos amasse, como se não houvesse mandamentos como padrão de santidade para a vida do cristão, como se não houvesse uma vontade de Deus a ser obedecida. Há uma correlação dessas duas coisas. Culto agradável a Deus, irmãos, é prestado em gratidão pelo seu amor eletivo, pela cruz de Jesus Cristo que te fez filho dele, membro da família dele, herdeiro com Cristo de bênção sem fim, na Nova Jerusalém, não necessariamente nesse mundo, entendeu isso? Bênçãos espirituais sem fim. E daí, último texto, está lá, para moldar esse ensino aqui, está lá em Efésios 1, de 3 a 5, olha o que Paulo diz lá, na abertura da carta dele à igreja: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo, assim como nos escolheu nele, em Cristo. Quando? Antes da fundação do mundo. Decreto eterno para salvar a igreja, representada por Israel, o povo naqueles dias, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Beneplácito é segundo a boa vontade de Deus, que elegeu a sua igreja em Cristo para a salvação. Bênçãos espirituais em Cristo. É isso. Isso é o Evangelho. Isso é o amor de Deus, foi visto na cruz. Isso vai muito além de bênçãos temporais, irmãos. E olha, ninguém está dizendo aqui que você deve viver necessidade. Não, o Senhor é meu pastor, nada faltará. O problema é quando você acha que você tem direito a mais coisa do que Deus determinou para você, e você vive descontente a sua vida o tempo todo, dizendo: Deus não me ama, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, ó vida, ó azar, eu planejei isso, não deu certo, eu não consegui isso. Meu irmão, Deus te ama. Está aqui falando para o povo no meio das aflições. Não condicione o amor de Deus à tua qualidade de vida. Venha cultuar a Deus pelo amor dele, pela sua vida. Esse é um culto agradável diante de Deus, quando você vem aqui pelo que ele é, pelo que ele fez em Cristo. Amém? Está aí a nossa primeira aula respondendo, né? É possível cultuar a Deus quando tudo vai mal? Claro que sim. Se você deixar de olhar para as circunstâncias e olhar para o amor eletivo de Deus pela sua vida. Alguém quer dizer alguma coisa antes da gente orar para encerrar? Tudo bem? Vamos orar então, para encerrar aqui a nossa aula nessa noite? 1 horinha de aula. Vamos orar. Senhor, obrigado, Deus, pelo teu amor, pela tua graça que nos alcançou, sendo nós ainda pecadores. Obrigado, Senhor, nós não temos merecimento diante do Senhor. É graça, misericórdia que abundou sobre nossas vidas, nos tornando membros do corpo de Cristo, da tua igreja, Senhor, tendo Jesus Cristo como nossa cabeça, tendo a tua palavra como nossa regra de fé e prática. Senhor, ensina-nos a prestarmos um culto cada dia mais agradável a ti, mediado não por nós, não por nossas obras, mas pela cruz do teu Filho amado, que recebeu o castigo da lei em nosso lugar, para que fôssemos declarados inocentes, limpos de toda a iniquidade diante do Senhor, e pudéssemos estar aqui reunidos, mediados pela justiça de Cristo, para adorar ao Senhor a cada semana, a cada oportunidade que nos reunimos, Senhor. Ó Pai, recebe a vida de cada adorador aqui nesta noite em tua presença, que o teu Espírito possa comunicar graça, continuar nos abençoando, nos guardando do mal, nos dando instrução a partir da tua palavra, de como devemos adorar ao Senhor aqui em nossos dias. Obrigado, Deus. Guarda-nos do mal no restante desta noite, leva-nos para os nossos lares, debaixo da graça e da misericórdia do Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.